teletrabalho, ou home office, vem sendo adotado por empresas e órgãos públicos nos últimos tempos. E neste ano, em razão da pandemia e das medidas de isolamento social, o teletrabalho ganhou destaque. O distanciamento social, amplamente adotado para reduzir a disseminação da Covid-19, contribuiu para o aumento do teletrabalho tanto pelo setor privado como pelos órgãos públicos, como forma de proteger as pessoas dos riscos da doença e manter a produtividade. Conforme estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicada nesse terceiro trimestre, o percentual de servidores públicos em trabalho remoto é mais de 3 vezes a proporção dos empregados do setor privado. Em junho, 24% dos trabalhadores que atuam nos governos exerciam atividade remota, mas no setor privado eram apenas 8%. Ao utilizar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o APNAD, o IPEA verificou que o Ceará está em 8º lugar entre os estados brasileiros com mais pessoas em teletrabalho, incluindo os setores privado e público, sendo registrados 678.710 indivíduos. De acordo com o Ministério da Economia, 62% da força de trabalho do Executivo Federal está em trabalho remoto. Levantamento divulgado em 3 de setembro pelo Ministério da Economia verificou a redução de gastos no período de abril a junho, em diárias, passagens e despesas de locomoção, energia elétrica, água e esgoto, e serviços de cópia e reproduções de documentos, o que totalizou uma economia, Carol, de 691 milhões com custeios administrativos. Órgãos estaduais, como o Tribunal de Justiça do Ceará, Controladoria Geral e Secretaria da Fazenda, também adotaram o teletrabalho, seja de forma permanente, seja por razões emergenciais ou temporárias, com a edição de normas para disciplinar o home office. Tais regras estabelecem, por exemplo, planos de trabalho, a realização de encontros virtuais e a oferta de suporte técnico. Neste 6º episódio do Conexão Cidadão, vamos apresentar a experiência do teletrabalho no TCE Ceará. Além de explicar como tudo começou, conversamos com servidores da casa para entender como foi a adoção do home office. Meu nome é Carolina Madeira. E o meu Dimitri Lima. O teletrabalho passou a ser uma realidade no TCE Ceará a partir de 2018, com a realização de experiências piloto com um grupo de servidores. José Aurício Oliveira, o secretário de Governança, acompanhou todo o processo quando estava na pasta da administração. A gente iniciou com um projeto piloto de 3 meses, onde foi feita uma avaliação junto aos gerentes, como tinham sido os resultados, e a partir dessa análise a gente bateu com os nossos sistemas internos relativo à frequência, controle de acesso, e a partir desse momento a gente marcou também com todos os participantes, para pegar o feedback, saber o que é que tinha sido legal, o que é que não tinha sido legal, qual era o ponto a melhorar. Em dezembro de 2018, o teletrabalho foi regulamentado no TCE, com a Resolução Administrativa número 9 de mesmo ano. Primeiramente, o trabalho à distância foi ofertado para servidores da fiscalização. A partir de agosto de 2019, o teletrabalho foi ampliado para outros setores, como gabinetes de membros do Tribunal e do Ministério Público de Contas. Com as medidas de isolamento social determinadas pelo Governo Estadual do Ceará, o TCE estabeleceu o regime de trabalho misto a partir de março. A adoção do teletrabalho emergencial no Tribunal fez aumentar o número de pessoas trabalhando de casa, seguindo a realidade de todo o território nacional. A assessoria de comunicação também se adaptou às novas formas de trabalho e continuou produzindo à distância, ao lado de outras unidades, como secretarias da administração, tecnologia da informação e governança, da procuradoria jurídica, controladoria e ouvidoria. Com o fim do isolamento rígido em Fortaleza, o trabalho presencial foi sendo retomado aos poucos, de acordo com etapas previstas no plano de retomada de atividades presenciais. Alguns setores vão continuar a trabalhar à distância. É o caso, por exemplo, da Secretaria de Controle Externo. Todas as equipes da SESEX seguem no teletrabalho até o dia 31 de dezembro. O Conexão Cidadão conversou com alguns servidores sobre a experiência do teletrabalho. Vamos fazer uma espécie aqui de mesa redonda, com a Daniele Lira, Regis Lopes e Sérgio Mororó. Todos os 3 atuam na Secretaria de Controle Externo e estão em teletrabalho atualmente. Obrigada por aceitar o convite para participar do Conexão Cidadão. A primeira questão é: quais motivos levaram a escolher o teletrabalho? Podemos começar com o Regis. O que me levou a escolher foi a possibilidade de trabalhar, de adotar uma modalidade de trabalho diferente e plenamente factível e plausível com a natureza do nosso trabalho. E quanto a vocês, Daniela e Sérgio? Os motivos que me levaram a escolher o teletrabalho, primeiro ponto é a questão da flexibilidade, né? Que você não fica muito preso ao ponto eletrônico, a estar lá naquele determinado horário.
Então você consegue organizar melhor o seu tempo, né? E acaba produzindo quando você está realmente se sentindo mais produtivo, né? E outro ponto também é a questão do transporte, né? Que você acaba não tendo que você pegar seu carro todo dia, ter que chegar num determinado horário para conseguir vaga. Um relato que eu escutava dos outros colegas que já estavam no trabalho, que se concentravam bem mais, né, estando sozinho. Então isso é uma coisa interessante para mim também. E, aliado a essa questão da concentração, fiquei mais eficiente no meu tempo de trabalho, porque como eu fico mais concentrado, então eu acabo produzindo mais, né? Os motivos que me levaram a escolher o teletrabalho, a princípio foram 2. A flexibilidade de horário e a redução dos deslocamentos trabalho-casa. Esses 2 trouxeram para mim muitas vantagens, porque eu tenho 2 filhas em idade escolar e na rotina do deslocamento, que era trabalho, casa, colégio, trabalho, colégio, casa, eu perdi até 3 horas por dia no trânsito. Além daquele estresse do engarrafamento, a correria na hora do almoço, várias vezes eu tinha que almoçar no carro, um sanduíche, porque não dava tempo. Hoje em dia, eu consigo almoçar todos os dias com as minhas filhas em casa e a gente consegue perceber, eu consigo perceber o horário de almoço como um horário de descanso para recarregar as baterias no meio do dia. Vocês levantaram questões ligadas à qualidade de vida e aumento da produtividade. Quais outros aspectos positivos vocês gostariam de relatar com a adesão ao teletrabalho? Carol, eu queria só complementar a tua pergunta e perguntar também quais os desafios do trabalho à distância. Bem, pela minha experiência, tenho visto que os pontos positivos têm sido principalmente a possibilidade de flexibilização de horário, de nós como servidores, nós fazermos os nossos horários, nós sabermos quando parar e quando terminar o nosso trabalho, a economia de tempo, a economia de gasolina, como isso tem sido também tem sido menos oneroso ao órgão, tem caído bastante os gastos com custeio para o órgão, como isso tem sido favorável para que nós não percamos tanto tempo em trânsitos, em deslocamentos. E assim, em termos de pontos negativos, numa situação normal, só vejo mesmo a questão dos sistemas que às vezes oscilam e acabam às vezes atrapalhando um pouco o trabalho, mas via de regra isso é facilmente solucionável. E em situações normais, a ida uma vez por semana à sede do órgão. Isso tem sido um dia bastante infrutífero e que eu acho que apenas onera em termos de custeio ao órgão. E também a questão do limitador por equipe, em situações normais de apenas 50% da equipe. Isso tem sido um limitador, tem sido um ponto negativo. Como eu tenho a flexibilidade, eu consigo equilibrar melhor minhas atividades de trabalho, né, com minhas atividades físicas e meus estudos, né? Eu tenho que a vida não é só trabalho. E outro ponto assim bem interessante também é que a questão de eu consigo dar um suporte melhor para minha família, né? Hoje, principalmente nessa questão das aulas online, que eu tenho 2 filhos em casa aqui fazendo aula online, então eu consigo estar presente. Então, quando eles têm algum problema na parte de informática, ou até minha filha mais nova, quando tem alguma dificuldade assim, na matéria, que a professora, por estar em outro local, não consegue pegar na mão dela e ensinar como é que tem que ser feito, eu acabo ajudando ela, né? Eu brinco até às vezes que eu sou quase um auxiliar de professor em certas horas, porque eu fico ali todo o tempo dando apoio a ela, né? E isso também facilitou porque, como a minha esposa é profissional liberal e tem que trabalhar fora, ela pôde, assim que acabou a quarentena, a atividade dela foi permitida, ela pôde sair para trabalhar tranquilamente. Okay? Se eu tivesse
ficado trabalhando presencialmente, né, sem ter aderido ao modo de trabalho, isso ia dificultar muito, porque onde é que eu ia deixar meus filhos? Daniele, por favor, compartilhe o seu ponto de vista. Eu ainda vejo também numa visão ampla que a redução desses deslocamentos por várias pessoas que aderiram a essa modalidade favorece inclusive a cidade como um todo, porque contribui para a redução do volume de tráfego de veículos, principalmente no horário de rush. Além também de, para a empresa ou para o órgão que está ofertando essa modalidade, a possibilidade de reduzir os custos fixos relacionados à energia, água, telefonia, aluguel e outros. Agora, quanto aos pontos não positivos, para mim o que faz muita falta é a convivência diária com os colegas do setor. Antes, esse ponto não positivo era amenizado pela ida semanal ao tribunal, mas com o teletrabalho emergencial não foi possível manter. Para finalizar o debate, vocês consideram que o trabalho à distância é uma tendência ou está mais para uma medida emergencial? Realmente eu acho que o teletrabalho é uma tendência realmente que veio para ficar, né? Não só assim, por causa da pandemia, mas acho que é uma tendência assim, do futuro mesmo, de todo mundo trabalhar em casa, e ter mais economia, mais produtividade. Então eu acho realmente que o teletrabalho realmente é uma modalidade que veio para ficar. E sim, com as atuais medidas de isolamento, eu considero que nós temos visto que seja uma tendência para o futuro, principalmente as atividades como a nossa, que não exigem um atendimento ao público, e sim um trabalho individualizado e totalmente intelectualizado, de análise própria de cada servidor. Creio que seja uma tendência para o órgão, e ainda mais, principalmente, numa situação de crise econômica, a qual buscamos otimizar o gasto de recursos públicos. Eu acho que seja bastante interessante a manutenção do teletrabalho, sem limitador por equipe e sem ter que ir uma vez por semana, exatamente para manter a economia de gastos com custeio. Seja bem interessante para a diminuição de gastos com energia, de água, de zeladoria, de atividades meio e até mesmo de ocupação de espaço físico em si. Creio que seja uma tendência para todos os órgãos públicos e até mesmo entidades privadas para o futuro. A meu ver, a adoção do teletrabalho como medida emergencial nesse período de isolamento social foi totalmente adequada. E eu acho também que ela não ficará restrita a esse período. Eu acho que é uma tendência de evolução do trabalho mesmo, né? Eu observei também que a implementação do teletrabalho emergencial ajudou a derrubar muitas barreiras culturais em relação a essa modalidade. Aquela cultura de tentar garantir a produtividade de um funcionário ou servidor pela sua presença no ambiente de trabalho durante uma certa quantidade de horas é totalmente ultrapassada. Na atual fase da administração que vivemos, da administração pública gerencial, né, voltada ao setor público, o trabalho desenvolvido ele é visto sob a ótica da sua efetividade. E assim, também com atenção aos avanços tecnológicos, porque aliando essa visão da administração pública gerencial aos avanços tecnológicos, a possibilidade da melhoria dos resultados e da redução de custos relacionados aos resultados é muito grande. E por isso que eu torno a dizer, eu considero que o teletrabalho é sim uma tendência. Gente, muito obrigado pela participação de todos no Conexão Cidadão. Carol, tem uma notícia muito legal aqui para falar para todo mundo. O TCE Ceará, por meio da Assessoria de Comunicação Social, é um dos indicados ao prêmio Top Mega Brasil de Comunicação edição 2020. A indicação é fruto de escolha espontânea do próprio mercado. O prêmio é votado para o segmento da comunicação corporativa e pública e envolve 3 categorias: executivos da comunicação corporativa, comunicadores do serviço público e agências de comunicação. A equipe do TCE Ceará é representada pela jornalista e coordenadora de comunicação Kelly de Castro, indicada na categoria Comunicadores do Serviço Público das dimensões nacional e regional. A cerimônia de premiação, com revelação do Pódio Brasil e dos campeões
das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul acontecerá em 24 de setembro e será transmitida no canal do YouTube da Mega Brasil. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é feita pela Assessoria de Comunicação do TCE Ceará. Até o próximo episódio, pessoal. Até a próxima!